Tô a limpo, recebendo nessa terça-feira a minha companheira de bancada, a Cristiane Fonseca, ela que é cientista política, socióloga, professora do Instituto Federal de Mato Grosso. Tudo bem, Cristiane? Tudo jóia, Agnello, nessa correria de análise política. Você acredita que semana passada, para um outro veículo de comunicação nacional, Sim. eu fiz análise de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. Estamos nacionalizando o nosso trabalho agora. Bom, eu daqui a pouco eu só vou ver Cristiane por aí, né? Menos aqui. Né? Não, aqui eu não saio. Aqui que tá gravado. Aqui é fidelidade, entendeu? Tá gravado. Cristiane, nesta semana o Instituto Paraná de Pesquisas, ou Paraná Instituto de Pesquisas, como queira, publicitou aí uma nova rodada e trouxe aí Otaviano Pivetta. Vou até pegar os dados. Na frente de Wellington Fagundes, o que não acontecia em resultados anteriores. E isso soou como uma grande festa, né, para o grupo do atual governador Otaviano Pivetta, que os levou, inclusive, até a começarem a dizer que não vai ter segundo turno aqui no estado de Mato Grosso. Pelo contrário, eles vão já liquidar a fatura no primeiro turno, não levando em consideração as 5 outras candidaturas, principalmente de Wellington, do PL, e de Natasha Slessarenko, do PSD. Como é que você está acompanhando toda essa movimentação? Agnello, na última semana, até esta semana, nós tivemos a publicação de 3 pesquisas. Eu tenho que admitir para você que, assim, depois do que nós tivemos na eleição municipal de Cuiabá, em que um dos candidatos, ele sempre esteve ali na primeira posição e, de repente, sequer ele chega ao segundo turno, a gente chega a ter uma certa falta até de credibilidade de certos institutos. Até porque muitos a gente percebe que nesse início de campanha, né, eles não têm preocupação com a variação dos números, na reta final eles corrigem, que aí é para não perder, né, essa credibilidade que eles construíram. E por que eu estou falando sobre isso? Gente, os números, eles não erram. Se você fizer uma organização estatística, uma organização sociológica sobre isso, você vai perceber que os números, eles são cabais. E o que nós tivemos, Agnello? 3 pesquisas com 3 resultados diferentes. Mas muito diferente, né? Extremamente diferente. Muito diferente. Agora, o que eu posso deixar para você dessas 3 pesquisas, né? Porque eu tenho comigo que, assim, uma pesquisa, um resultado, você só se combate com o outro. Então, olhando aqui a última pesquisa, eu posso dizer para você que nada aqui demarca dos resultados dados uma eleição de primeiro turno. Até porque eu relacionei os números aqui, né, em votos válidos, e quando você transforma em votos válidos, nenhum dos 3 candidatos que colocaram o nome à disposição, eles têm mais de 50% mais um. Então, com relação a essa pesquisa, Otaviano Pivetta, por exemplo, tem 45,6%, o Wellington Fagundes tem 40,9%, Natasha Slessarenko tem 10,2%, e os demais candidatos sequer somam 4%. O que eu posso te dizer aqui? Que quem configura na dianteira desta pesquisa não tem primeiro turno garantido. O que está claro aqui é que Mato Grosso, por essa pesquisa, ainda passará por um segundo turno. Inclusive, as outras 2 que tiveram, uma com vantagem do Wellington Fagundes, uma com empate entre os 2 candidatos e uma com vantagem do Pivetta, as 3, sem exceção, elas apontam uma coisa, que é o segundo turno. Uma coisa que me chama a atenção, você falando, e na pesquisa traz isso, é o percentual altíssimo de indecisos. Muito e de grande. possibilidade de votos brancos e nulos. Ou seja, o eleitor de Mato Grosso, ele está totalmente ainda indeciso com relação a quem escolher como governador do estado de Mato Grosso. Então, o que nós percebemos, né? 69% quando foi
feita a Mais pesquisa 60%, espontânea. né? Mais de 60%. É frágil você imaginar que essas pessoas ainda não se identificam com o candidato. Mas eu diria, Agnello, que não se trata nem de identificação com o candidato. A questão é uma campanha, na verdade, essa própria estrutura nossa de campanha, de 45 dias, ela é limitada. Nós estamos falando de um estado que tem 142 municípios e veja só que interessante, a nossa dimensão estrutural, ela é muito maior, por exemplo, do que o estado de São Paulo, do que o estado de Minas Gerais. Então, assim, poxa, se eu precisar fazer campanha em Confresa, por exemplo, eu tenho que saber que se eu for de carro, eu tenho 24 horas aí, né, de viagem. Porque sabemos que não é de carro que esses candidatos fazem, né, essas viagens, mas assim, eu estou tentando demonstrar que candidaturas que são pequenas, elas sequer têm condições de chegar ao estado todo. Ah, mas nós temos os veículos de comunicação. Importante, na sexta-feira os programas, né, já começam tanto na TV quanto na rádio. Vai ser a oportunidade aí da população conhecer esses candidatos. Eu acho que isso vai minimizar um pouco, né, a espontânea, o número de desconhecidos. Agora eu quero fazer uma avaliação aqui importante que foi em relação ao que eu te disse. Nós tivemos 3 pesquisas na semana passada e as 3 pesquisas apontando resultados extremamente distintos. Agora, hoje, a partir das 18h15, teremos a publicação da pesquisa em Mato Grosso pelo Instituto Quest, que é o instituto que faz a ampla maioria das pesquisas no âmbito nacional e nos estados. Sim. Então, o que nós acreditamos? E que a Rede Globo, por exemplo, tem como referência para avaliação exatamente de candidaturas. Exatamente. Então, por esse sentido, Agnello, eu vou dizer para você o seguinte, eu vou preferir analisar uma pesquisa de maneira real quando eu tiver aqui o resultado de uma pesquisa que ela não foi contratada por nenhum dos grupos políticos, por nenhum dos candidatos ou grupos envolvidos com essas candidaturas. Grupos de interesses, né? Exatamente. Grupos de interesses econômicos. Então, essa, como é uma pesquisa que tem uma racionalidade importante, ela vem desde o Instituto Ibope até agora, quando ele se torna Quest, eu prefiro aguardar essa pesquisa para nós fazermos uma análise real do quadro aqui em Mato Grosso. Eu, particularmente, gostaria muito que Mato Grosso experimentasse pela primeira vez uma eleição de segundo turno. Eu acho que nós teríamos com mais clareza o real sentimento da população e poderíamos analisar o cenário como verdadeiramente ele é. Eu tenho uma preocupação, já externei isso aqui na semana passada e em alguns outros momentos e volto a fazer isso hoje, ainda que de repente você não consiga ter a mesma leitura ou muito diferente dela. Mas eu tenho para comigo, baseado nas 2 últimas eleições. Nas 2 últimas eleições, quando nós tivemos uma abstenção de mais de 22% do eleitor, chegando perto de 25% na última. Sim. 25% de abstenção, de eleitores que não compareceram, pelo nível de insatisfação com os candidatos que nós temos hoje sendo oferecidos para a população de Mato Grosso, eu penso, tenho a percepção daquilo que eu estou vendo e ouvindo, de que esse número vai chegar aí perto da casa dos 30% de abstenção nas eleições agora de 2026, o que para mim seria um desastre. Desastre, né? Mas o sentimento do eleitor, Cristiane, ele está totalmente avesso, contrário do que está aí, porque até agora são candidaturas que foram construídas em cima de traições, de discussões, de divisões, de rachas, de desencontros, e não é isso que a população de Mato Grosso quer. Nós tivemos uma pré-campanha já muito tensionada, nós tivemos candidatos competitivos que foram retirados do processo, ou seja, o senador Jaime Campos, que protagonizava na 2ª posição, ele não conseguiu consolidar a sua candidatura. E seria mais um nome competitivo
para que a população pudesse analisar. Então, assim, isso fragiliza a nossa democracia, né? Eu acho que quando o Estado de Mato Grosso demonstra que ela, até hoje, nunca teve um segundo turno, isso também não é certeza de que o Estado tem realmente uma preferência cabal e que há um grupo que realmente seja legitimado pela população. O que nós temos são estruturas de poder que vêm aí reiteradamente ocupando esses poderes. É como eu gosto de falar, o primeiro momento que nós tivemos a possibilidade de segundo turno aqui foi na eleição de Blairo Maggi, que realmente era um outsider do ponto de vista político, que ele foi eleito ainda assim no primeiro turno com 50,68% dos votos. Foi o primeiro momento que a gente bateu na trave para um segundo turno. E depois disso, nós estamos falando de um grupo que ele tinha tanto a estrutura financeira como a estrutura econômica e depois se tornou um grande grupo, um conglomerado político aqui. E aonde nós chegamos agora? Até o ano de 2026, esse grupo, remanescentes desse grupo, permanecem até hoje na estrutura. Então eu espero, Agnello, que realmente a gente tenha a possibilidade de vivenciar um segundo turno. Porque é importante que para você que está em casa, você entenda a importância que é o segundo turno. Por que nós temos segundo turno? Porque você entende que quando um candidato ele não consegue ultrapassar mais que 50% da legitimidade da população, ele pode vir a ter um mandato com muitos enfrentamentos. Então, o segundo turno é aquele momento que os dois candidatos, eles terão possibilidade de buscar outros partidos para apoiá-los, de fazer novas alianças, de buscar novas alianças, de repente incorporarem seus projetos que eram de outros candidatos, né? E que eles de certa passam... forma agradava a população ou agrada a população. Agrada principalmente desses candidatos que acabaram não sendo, né? Aí indo para o segundo turno. Então, nesse sentido, ele vem para dizer o seguinte: olha, a partir de agora, houveram mais lideranças, houveram mais concessões, houveram mais articulações, certos projetos foram agora trazidos para esse candidato, o outro candidato acabou não aceitando, né, incorporar na sua proposta certos projetos, ou seja, e aí o candidato, né, aí o eleitor, ele vai olhar para o candidato que mais conseguiu aí essa ampliação de conhecimento com o povo, né? Certo. Bom, até porque nós perdemos lideranças políticas aqui no estado do Mato Grosso. Nós não temos mais lideranças políticas da maneira como está hoje. Nós já tivemos um dia. Nós já tivemos o Jonas Pinheiro, por exemplo, que foi um grande líder político aqui do estado de Mato Grosso, né, que militou na ala do agronegócio. Nós já tivemos o próprio Jaime Campos, já foi uma grande liderança aqui do estado de Mato Grosso. Carlos Bezerra, ao meu ver, foi o maior líder político que Mato Grosso já teve, que conseguiu, desde que saiu de Rondonópolis, desde a sua eleição de vereador, passando para prefeito e depois se tornando governador, senador, deputado federal, quer dizer, até o encerramento da sua carreira política, foi um grande líder político. Nós não temos mais referência. O Dante já foi um grande líder político do estado de Mato Grosso. Talvez eu esteja esquecendo de algum outro nome. Eu digo líderes políticos que, quando falava, a população parava para ouvir e confiava naquilo que ouvia, acreditava naquilo que ouvia. Desculpa-me, hoje nós não temos mais. Então, a população está totalmente perdida, o eleitor está totalmente alheio. Em quem eu vou votar? E aí, Agnello, o que eu te falo, assim, hoje, quais são os políticos que estão pautando o poder no estado de Mato Grosso? As grandes estruturas econômicas, a elite financeira do estado, exatamente, que inclusive muito pouco entende do popular, dos anseios, das questões sociais que mais envolvem a população mato-grossense, ela pauta quem deve ou não continuar no poder. Inclusive, essa elite econômica, ela bateu o martelo esse ano e ela disse: nós queremos Otaviano Pivetta, nós queremos Carlos Fávaro e nós queremos Mauro Mendes. Dias atrás alguém me questionou, mas Blairo Maggi não foi um grande líder político? Não. Blairo Maggi é um grande líder econômico. Político, não. Até porque ele não é político. Ele sempre foi gestor, ele sempre fez negócio.
desde quando assumiu o governo do estado de Mato Grosso, ele foi o grande professor de Mauro Mendes e está sendo o grande professor de muitos outros políticos hoje. Faz negócio, é gestão, é business. Exato. Político é business hoje, entendeu? E eu concordo plenamente. Os grupos econômicos assumiram o controle dos grupos políticos que, ora, nós um dia tivemos aqui no estado de Mato Grosso. Então você vê, por exemplo, né, hoje a necessidade de certos parlamentares das proporcionais de aparecerem ao lado do Dario Maggi. Por quê? Porque ele é considerado o case de sucesso financeiro, né? Ou seja, não precisa ter sido o case político em Mato Grosso, mas basta ter sido a referência econômica. Então essa elite, ela vem pautando de maneira acentuada as eleições aqui. E aí, o que nós percebemos, né, Agnello? Essa elite, ela não tem projeto ideológico e nem programático. Ela tem projeto de, como você disse, negócios, business. Então, você tem aí 2 candidatos ao Senado que eles colocaram à disposição. Um é Mauro Mendes, que representa a direita. O outro é Fávaro, que vem representando o campo progressista. Ou seja, você joga em 2 campos distintos, né? Do ponto de vista ideológico. Você tem aí Otaviano Pivetta, que também é do agro, ou seja, dialoga com essa área. E aí eu diria mais, né? Esse mesmo grupo que já ocupou ministério no mandato de Lula, ministério no mandato de Dilma Rousseff, continua também flertando, né? Eu vi agora a recente visita do Renan Santos aqui. Sim. E nessa visita, alguns membros dessa elite econômica também flertaram com ele. E aí, quando você olha o governo Lula e Dilma, você também percebe por que eles compuseram os ministérios. Porque durante esses governos, o agronegócio mato-grossense nunca enfraqueceu. O agronegócio no Brasil nunca enfraqueceu, muito pelo contrário. Eu vejo um problema, ao meu ver, muito sério nesse sentido que você está falando, e eu espero que o nosso telespectador esteja entendendo o que nós estamos conversando aqui. Porque o estado de Mato Grosso, 85% dele, ou um pouco mais, chegando a 87%, perto de 88%, é de uma população pobre. E quando nós falamos de uma população pobre, nós estamos falando de trabalhadores, famílias que precisam de habitação, de políticas públicas, que precisa de saúde, que precisa do asfalto na porta de casa, que precisa da iluminação, que precisa de um amparo e uma assistência. E nós já enxergamos exatamente que esse filme, quando ele é tratado no alto escalão ou na cobertura, esquece dos problemas reais. E nós temos muitos problemas graves no estado de Mato Grosso que não foram superados. A fila do ossinho, sabe? Vai continuar acontecendo. E não adianta nós continuarmos falando, batendo no peito, né, que somos o estado do agronegócio, que somos o maior produtor de algodão, de soja, de milho, que somos um dos maiores produtores de carne bovina, suína, de aves, se nós não conseguimos superar os dramas e as dores que nós temos no estado de Mato Grosso. E não é falta de dinheiro, é falta de um olhar mais ampliado e plural, e não somente um olhar por cima e superficial. Eu tenho visto isso, essa é a minha preocupação, e eu não percebo que a Assembleia Legislativa e os nossos federais estejam atentos para isso também. Eu penso que eles estão surfando na onda, sabe, desse negócio do poder, da economia, do negócio, das emendas parlamentares, e nós estamos ficando sem representatividade para defender os interesses do povo. Eu quero até falar de uma coisa. Quando a gente fala do agronegócio, realmente ele faz parte de uma composição econômica do nosso país. Mas aqui em Mato Grosso nós estamos falando do barão negócio. Isso tem uma outra perspectiva. E aí nós somos influenciados todos os dias com o discurso: o agro é tech, o agro é top, o agro é tudo. Mas é para quem? Porque, por exemplo, eu vi um governo que congelou o RGA. Eu vejo um governo que teve enfrentamentos reais
para concessão de direito para os servidores públicos. Mas, ao mesmo tempo, eu vi esse governo e uma das primeiras prioridades de Otaviano Pivetta, quando ele assume o governo de Mato Grosso, foi congelar o valor do FETAB até o ano de 2026 e, para o próximo ano, o fim do FETAB 2. E para que serve o FETAB? É importante que a população entenda. Políticas públicas, né? pô. O FETAB é um imposto justamente para políticas públicas. Então, eu estou isentando... Voltado para habitação, inclusive, para a classe pobre. E aí você vê o paradoxo, né? Esse mesmo gestor está pedindo autorização agora para a Assembleia Legislativa de um empréstimo de mais de 1 bilhão para que com esse empréstimo ele possa fazer a construção de moradias, né? Então você vê, eu estou me abstendo de receber um imposto que deveria ser, inclusive, para essa infraestrutura, estou me entregando numa dívida para isso. E eu estou atendendo quem? O Barão Negócio do Estado de Mato Grosso, que vai continuar pautando a estrutura política daqui, a depender do resultado dessas eleições. O que nós estamos falando aqui não é querer jogar por terra toda essa construção maravilhosa que o agronegócio oferece hoje para o estado de Mato Grosso, para o Brasil e para o mundo. Nós somos totalmente favoráveis a esse segmento do agronegócio e defendemos que ele melhore cada vez mais, que ele se potencialize cada vez mais. Mas esta questão ampla da população, das suas necessidades e dores, precisa também ser mitigada, precisa ser resolvida com todo este crescimento, expansão e potencialização do agronegócio. Essa máquina chamada agronegócio tem que funcionar e trabalhar também para a população, não somente para um nicho e grupo segmentado, sabe, de privilegiados. Não, pelo contrário, tem que abraçar o Estado, porque uma vez que o Estado dá essa condição, e o governo deu muita condição para o agricultor e vem dando até hoje, e você acabou de falar, cortou o FETAB, e o FETAB vem da onde? É tirado da onde? É extraído da onde? Né? Do pagamento de impostos da onde? Do agronegócio, que é distribuído para os municípios para asfalto e casa. Quer dizer, você fecha essa torneira que foi mal utilizada ou subutilizada, o que é que nós vamos oferecer para a população? E aí, Agnello, você vê como que são as coisas, né? O estado de Mato Grosso é um dos estados que tem uma das maiores desigualdades aqui do estado brasileiro. É porque você tem bilionários aqui nesse estado e você tem as pessoas da fila do ossinho. E aí eu vejo, inclusive, pessoas que não fazem parte de nenhum desses grupos defendendo, por exemplo, o congelamento do valor do FETAB e a finalização do FETAB 2. E aí também você vê a comemoração desse grupo. E aí eu li na semana passada, né, uma matéria do Reino Unido, inclusive vocês podem pesquisar em todos os veículos de comunicação, que 120 milionários assinaram um documento para o Estado dizendo: nós somos milionários e nós queremos contribuir com mais impostos para o governo. Nós queremos dar a nossa contribuição. Essa contribuição não tem que sair do trabalhador que acorda cedo, tem que ser de nós que conseguimos nos estruturar porque o mercado nos permitiu. E aqui eu peço pegar o gancho do que o Agnello disse. Para o agro ser tão pujante como ele é aqui no estado de Mato Grosso, é porque ele teve políticas do Estado que favoreceram esse crescimento. Favoreceram de maneira cabal, de maneira acentuada. Se você pensar do ponto de vista quantitativo, o que esse Estado beneficiou dos grandes produtores é aquém do que o Estado investiu de políticas públicas de assistência social. Então, existe uma questão cultural, né? E aí eu imagino, né, que essas eleições de segundo turno, elas possam ser importantes para nós avaliarmos qual é o projeto que mais tem condições de representar o povo de Mato Grosso. Olha só a mensagem que eu acabo de receber aqui, e eu vou ler, está aqui, ó. Que eu falo, tudo que eu falo eu mostro, está aqui. É quase uma carta. Essa mensagem diz assim:
Muitos aposentados e pensionistas de Mato Grosso enfrentam dificuldades financeiras devido às taxações e descontos que incidem sobre seus benefícios. Falo também de uma realidade que conheço dentro da minha própria família. Após a morte do meu pai, que era servidor público, a renda da minha mãe foi reduzida significativamente, tornando ainda mais difícil manter as despesas do dia a dia. Diante dessa realidade, o que pretende fazer os eleitos de forma concreta para reduzir ou acabar com essa carga sobre aposentados e pensionistas? Existe alguma proposta já vista, está perguntando para nós, rever essas taxações, proteger quem recebe benefícios e garantir que essas pessoas tenham uma aposentadoria digna? E aí, eu não escutei nada até agora a respeito disso. Aliás, eu não escutei proposta nenhuma de ninguém até agora. Bom, primeiro eu vou pedir para você a seguinte coisa. Do ponto de vista do governo do Estado, todos os candidatos para inscreverem suas chapas, eles precisam entregar um programa de governo. Então eu convido a população, para além de ter acesso a esse candidato somente a partir de sexta, pelas TVs e rádios ou pelas redes sociais, que vocês busquem o programa de governo deles. Porque o programa de governo significa o seguinte: durante 4 anos, o que eu vou fazer para o estado de Mato Grosso? Quando nós falamos do Senado, quando nós falamos dos deputados federais, por exemplo, nós não temos essas cartas programáticas, mas a gente precisa analisar, será que aqueles que já estiveram no poder, como que foram os votos deles relacionados aí a políticas públicas de assistência social, a proteção social? Isso precisa ser analisado. Aqui no estado de Mato Grosso, a mesma coisa. Nós não podemos esquecer que aqui no estado de Mato Grosso nós tivemos a Assembleia Legislativa que num primeiro momento aprovou o reajuste dos servidores do Tribunal de Justiça. O governo do estado vetou. Quando isso volta para a Casa Legislativa, mais uma vez, por meio de voto secreto, os deputados fazem o quê? Mantém o voto do governador. Mantém o veto. Mantém o veto do governador. Aí é a hora que a gente pondera. Para quem essas pessoas estão trabalhando? Para quem elas estão se servindo? E por que elas mudaram? Porque elas mudaram. E do ponto de vista nacional, que eu vi aqui, onde você trouxe alguns questionamentos relacionados à proteção social, à proteção previdenciária, eu sugiro que você busque também informação dos candidatos à presidência. Se em seus programas de governo já está pautada algumas reformas. Eu quero trazer aqui só por saliência, porque foi o candidato que deixou isso de maneira mais explícita no primeiro debate que nós tivemos, que foi o candidato à presidência pelo Missão, e que ele já deixou claro que ele é contra a CLT, ele é contra os direitos trabalhistas, ele é contra o fim da escala 6x1, ele é contra as políticas de transferência de renda, como Bolsa Família, Vale Gás ou coisas desse tipo. E aí é a hora de você, trabalhador, ponderar. Você faz parte desse grupo que depende desses direitos sociais e individuais? Será que se você votar para esse candidato, você terá manutenção desses direitos? Ou talvez você não dependa dessas estruturas e aí vai ser condizente com aquele candidato que você escolher. E a mesma coisa, gente, é relacionado ao Congresso Nacional. Lembra você, trabalhadores, aí da votação do fim da escala 6x1. Quem foram aqueles que efetivamente apoiaram aí a pauta do fim da escala 6x1? Quem foram aqueles que se negaram a pautar sobre isso? Então, assim, o trabalhador como ele, que está preocupado aqui com garantia de direitos trabalhistas, proteção social, proteção previdenciária, precisa analisar como governo, como deputados estaduais e federais, senadores e presidência pautam essas políticas para que você veja com qual dos projetos você se sente representado. O Flávio Duarte está perguntando assim: boa, meus amigos, me tira uma dúvida. Quem congelou o RGA? Não foi o governo federal durante a pandemia? Flávio, durante a pandemia houve um congelamento, sim. Mas após aquilo que se entendeu como o fim dela, os governos ficaram completamente a cavaleiros,
para poder, obviamente, oferecer para os servidores dos seus respectivos estados, né, a recomposição das perdas sofridas durante os anos de paralisação. Inclusive, essa é uma discussão que não se findou aqui, que não terminou aqui no estado. Os servidores públicos estão discutindo ainda as diferenças que, segundo eles, já foram apontadas, que não foram pagos, né? Então, os governos que têm dinheiro em caixa, eles podem, sim, senhor, fazer o pagamento... fazer uma renegociação, se for parcelar, o caso, parcelar, né? Discutir até o percentual a ser pago, tudo isso é possível e deveria ser feito. Eu vou para o intervalo comercial, voltamos na sequência, porque aí eu quero entrar exatamente numa dúvida. Flávio Bolsonaro, quando vier a Mato Grosso, ele vai em qual palanque? Do Wellington ou do Piveta? Nós vamos saber daqui a pouco, não sai daí não. Rapidinho eu estou de volta. O fogo destrói, coloca todos em perigo, prejudica a saúde, queima tudo que construímos. Mas isso não precisa se repetir. Queimadas em Cuiabá agora é crime o ano todo. A Prefeitura de Cuiabá e a Defesa Civil estão fiscalizando e penalizando quem provoca queimadas em áreas urbanas. Denuncie, ligue 193 ou acione a Defesa Civil. Desta vez, podemos fazer diferente. Prefeitura de Cuiabá. Podemos ser violentos, cruéis, egoístas. Mas só quem pode salvar a vida de um ser humano é outro ser humano. Ajude-nos a salvar vidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Nos cantos esquecidos do mundo, em conflitos armados, nas epidemias, quando a fome ameaça a sobrevivência, há seres humanos, pessoas que precisam de cuidados de saúde, vidas que precisam ser salvas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Chegou o tempo seco e começam as queimadas. E você já sabe o que não pode fazer. Está proibido a queima no nosso estado. E não é só no campo, nas cidades também. Provocar queimadas é crime. Estamos preparados para combater os incêndios, com viaturas, equipamentos e pessoal treinado para punir quem colocar fogo. Qualquer queimada que você provocar será identificada em tempo real. Agiremos com rapidez e eficiência. E quem desrespeitar o período proibitivo será localizado e penalizado. Os incêndios prejudicam o meio ambiente e a população, que sofre com problema de saúde e lota os hospitais. Você também é responsável, porque aqui em Mato Grosso você já sabe, não tem desculpa. Provocar incêndio é crime. Denuncie! Ligue 193. Governo de Mato Grosso. Em uma cidade que não para, existe um lugar onde variedade, conforto e praticidade se encontram. Bem-vindo à Dallas Papelaria. Aqui você encontra tudo o que precisa: material escolar, informática, eletrônicos, brinquedos, presentes, decoração, móveis para escritório, utilidades para o lar e muito mais. E para deixar tudo ainda mais especial, contamos com serviços de personalização que dão vida às suas ideias. Tudo isso em um ambiente moderno, amplo, climatizado e pensado para toda a família. Enquanto você compra, aproveite uma sala de espera confortável e a criançada se diverte em nosso parquinho gratuito. Venha descobrir tudo o que espera por você. Dallas Papelaria. Tudo o que você procura em um só lugar. De volta com o programa Passando a Limpo na TV Mato Grosso, canal 27, também juntos na TV Gazeta, canal 19. Que privilégio, né? 2 emissoras ao lado da Cristiane Fonseca, minha querida convidada das terças aqui na bancada para discutirmos o bastidor político, né? Bom,
O candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, do PL, poderá dividir o mesmo palanque com o governador Otaviano Pivetta e o senador Wellington Fagundes, do mesmo partido. Acompanhe essa reportagem, eu trago para você. Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, afirmou que as coligações do partido nos estados são definidas pelos diretórios locais, contrariando a versão de lideranças do PL em Mato Grosso sobre a aliança firmada com o MDB. Coordenador da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro e secretário-geral do PL, Marinho esteve em Cuiabá e explicou que a direção nacional estabeleceu apenas restrições para alianças majoritárias com partidos considerados de esquerda. Segundo ele, a decisão sobre coligações com outras legendas ficou sob responsabilidade das direções estaduais, levando em consideração as particularidades políticas de cada região. Em cada estado da federação, há coligações que dizem respeito à própria configuração local. Existe uma diretriz partidária que impede coligações majoritárias com partidos de esquerda. E eles foram nominados, né? O PDT, o PSB, o PSOL, o PV, o PT, né? São partidos que estão claramente explicitados. Os demais partidos, né, são partidos que são de centro ou de centro-direita, e isso ficou sobre a égide, sobre a conveniência, sobre o comando de cada diretório estadual. E aqui no estado de Mato Grosso, o diretório entendeu, a direção local, que era necessário fazer a coligação, e está feita a coligação, e nós esperamos que eleja o Hélito, eleja o José Medeiros como candidato ao Senado da República. A posição reforça a autonomia dos diretórios estaduais na formação das alianças e contraria a justificativa de que a coligação com o MDB teria sido determinada diretamente pela direção nacional do partido. Marinho afirmou ainda que o candidato à presidência Flávio Bolsonaro poderá dividir o mesmo palanque com o governador Otaviano Pivetta, do Republicanos, e com o senador Wellington Fagundes, do PL, durante a campanha em Mato Grosso. Apesar de serem adversários na disputa pelo governo do estado, os dois declararam apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Segundo Marinho, a estratégia do partido é buscar votos onde eles estiverem, independentemente das disputas políticas locais. O senador afirmou que Pivetta e Wellington serão convidados para participar dos atos de campanha de Flávio no estado e destacou que o principal critério para aproximação é o posicionamento contrário ao PT. Aqui no Mato Grosso nós temos já o apoio de Wellington, que é o nosso candidato ao governo, mas nós temos também o apoio do próprio Pivetta, né, que já foi externalizado publicamente. Nós somos candidatos a presidente da República, nós queremos eleger o nosso candidato a governador, queremos eleger o nosso candidato ao Senado, queremos eleger deputados federais que vão dar suporte e governabilidade ao nosso candidato a presidente da República. Agora é importante primeiro ganharmos as eleições, e aí a gente tem que ter muita inteligência nesse momento. Então, se viermos, claro que todos serão convidados, que nos apoiam, serão muito bem-vindos. Quem tiver contra o PT é muito bem-vindo do nosso lado. Marinho também confirmou que existe a previsão de uma nova visita de Flávio Bolsonaro a Mato Grosso durante a campanha, mas ainda não há uma data definida. Olha, Flávio já esteve no Mato Grosso, né? E na campanha certamente virá, não sei se no primeiro ou no segundo turno. Além de buscar apoio para a candidatura presidencial, o PL pretende fortalecer candidaturas alinhadas ao projeto do partido para o governo, Senado e Câmara dos Deputados. A estratégia pode colocar no mesmo palanque lideranças que hoje disputam diretamente o comando do Palácio Paiaguás, mas que convergem no apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Amigos que nos assistem e nos acompanham nesse momento, eu penso que essa eleição vai ficar pautada e ela vai ficar marcada pela incoerência. Não dá para entender. Marcos Pereira, presidente do Republicanos, presidente nacional do Republicanos, deputado federal, disse que não vai apoiar Flávio Bolsonaro. Hugo Mota, presidente da Câmara Federal do Republicanos, publicamente já disse: vou apoiar o presidente Lula. Kassab já deixou muito claro: o centro-direita não vai apoiar o Flávio Bolsonaro. Quem que é o centro-direita? A MDB, União Brasil, Republicanos, PP, PSD dele. Ou seja, e aí agora colocam o Wellington Fagundes mais uma vez numa situação assim muito desconfortante. O PL Nacional está de brincadeira aqui no estado de Mato Grosso, né? Vamos lá, primeiro trazer uma coisa importante que é necessário a gente ratificar, né?
busca-se muitas narrativas aí, né? A gente tinha até uma possível tentativa de eleição no tapetão, tentando fazer o PL não ter candidatura própria aqui, mesmo o PL tendo o candidato que nas pesquisas sempre estava nas primeiras colocações, né? Agora, uma coisa é certa, o Flávio Bolsonaro deixou claro que o candidato dele aqui no estado de Mato Grosso é o Wellington Fagundes. Inclusive, ele ratificou isso. Sim. E eu diria para vocês... E o próprio Valdemar, presidente nacional do já partido. ratificou. Então, uma coisa é certa, o Wellington Fagundes é o candidato do bolsonarismo, é o candidato do PL e é o candidato que foi chancelado por Flávio Bolsonaro. Agora, tem a variável. Aqui em Mato Grosso, todo mundo quer caminhar com o bolsonarismo. Quem não é do campo progressista, que é antagonismo. Porque sabe que esse grupo, de maneira orgânica, tem 15%, quase 20% dos votos aqui. Agora, deixar uma coisa clara, né? Por mais que o Rogério Marinho fez essa fala, né, de que todos os palanques que queiram apoiar o projeto estão abertos, Otaviano Pivetta disse que ele tem oposição ao PT, que há necessidade de tirar o PT do poder. Ele não disse que a solução ou o caminho seria apoiando Flávio Bolsonaro. Assim como o próprio ex-governador Mauro Mendes, ele disse que ainda está avaliando quem será o candidato dele à presidência. Então, assim, eu imagino que essa fala do Rogério Marinho, ela é muito próxima desse grupo que está dentro do PL e que ainda, Aguinello, resiste até hoje na candidatura de Wellington Fagundes. Eu acho que isso tem a ver com aquela reunião que aconteceu em Brasília, onde o Abílio Brunini, Zé Medeiros e Odílio Balbinotti foram para lá para pressionar Flávio Bolsonaro, primeiro para liberar a ala do PL, que não quer acompanhar o projeto de Wellington, mas que tem uma forte tendência de apoiamento ao Otaviano Pivetta. De lá para cá, mudou-se o discurso, inclusive do próprio diretor, do próprio presidente do diretório estadual do PL, o Ananias Martins Filho, que disse que ia expulsar, que ia punir, que não sei o quê, e de repente ele disse, está todo mundo liberado para fazer o que quiser. Que PL é esse? Pois é. Agora, assim, eu tenho uma leve impressão, claro que eu tenho que analisar isso melhor, mas é como se o presidente, é como se o coordenador geral da campanha do Flávio Bolsonaro, ele tivesse caído no canto da sereia, que há outros projetos aqui que apoiam o Flávio Bolsonaro. E esse grupo que esteve com ele, provavelmente é o que tenha feito essa narrativa. Porque o que nós sabemos? Que na presença do Rogério Marinho, o Wellington Fagundes foi convidado, mas ele não esteve presente. Até porque ele disse que o tipo de estruturação que a reunião teria, necessariamente não precisava da figura da majoritária. Agora, nós sabemos que o Balbinotti, que é o candidato aqui, juntamente com o Medeiros, e que é coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, né, tem aí uma simpatia pelo projeto de Otaviano Pivetta, assim como Medeiros tem uma simpatia pelo projeto de Mauro Mendes. O primeiro a sair em defesa, né, do ex-governador Mauro Mendes e do seu grupo não foram os seus próximos, foi justamente Medeiros, quando ele coloca a possibilidade de criar um projeto de lei para que não haja investigação ou qualquer tipo de apuração, né, 6 meses antes da eleição e, naturalmente, durante o período eleitoral. Então, isso já dá aí demonstrações para nós, Aguinello, que esse grupo provavelmente teve uma narrativa com Rogério Marinho de que esse grupo de Otaviano Pivetta estaria alinhado com o projeto de Flávio Bolsonaro, o que não é real, porque se fosse, e esses dois quadros, sabendo do recall que o bolsonarismo tem no estado de Mato Grosso, você já teria visto Otaviano Pivetta declarando apoio para ele, o que nós não temos até agora. Nós temos a fala do governador de que precisamos derrotar o PT. Derrotar o PT não significa necessariamente estar aportado ao projeto de Flávio Bolsonaro. E nós tivemos o ex-governador Mauro Mendes, candidato ao Senado,
dizendo que ele ainda está ponderando sobre o seu candidato à presidência. Então, eu quero só deixar claro aqui que, para que não haja dúvida, gente, o PL tem candidato para a majoritária, esse candidato é o Wellington Fagundes, há uma aliança com o MDB e por mais que hajam divergências, pelos próximos 40 dias é esse grupo que vai estar no palanque. E nós não estamos aqui falando com a intenção de dizer ou querer transmitir a você que nos assiste, nos ouve, que nós estamos apoiando a candidatura de um em detrimento à candidatura de outro. Não, nós estamos fazendo uma leitura política aqui. Tá? Porque a nossa função aqui é analisar exatamente aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós estamos vendo, a movimentação e com toda a sinceridade de uma opinião livre e plural como temos aqui, graças a Deus e graças à direção dessa emissora, né, nós passamos para você. A análise final é sua. A conclusão que você vai chegar é sua. E nós não estamos aqui, de forma alguma, querendo induzir você a nada, apenas descortinar para você o que acontece no bastidor, para que você possa saber. Sabe por quê? Porque, infelizmente, essas informações não chegam da maneira como deveriam para o eleitor. É distorcida através de narrativas, de mentiras, de intenções que, na verdade, estão às escuras e escondidas por trás. O ambiente político, nesse momento, Cristiano, no estado de Mato Grosso, é um dos piores que eu já vi ao longo desses últimos 30 anos. E vou te dizer mais. Olha, gente, os nossos candidatos, em sua ampla maioria, eles não estão nos partidos por questões ideológicas ou programáticas. Conveniência pura. Conveniência, fisiologismo. Deixa eu dizer para vocês, Otaviano Pivetta já foi do PDT, que é um partido hoje que faz parte do arco de alianças que apoia Lula no âmbito nacional e que aqui hoje está no projeto de Natasha Lessarenko. Da mesma forma, Janaína Riva, e esse vídeo dela foi aí reverberado nas últimas semanas, ela fazendo críticas duras ao ex-presidente Jair Bolsonaro, fazendo falas extremamente incisivas quanto à fragilidade do programa dele. E hoje a Janaína Riva se coloca como o quê? O MDB de Mato Grosso é de direita e nós apoiamos Flávio Bolsonaro. Essa fala representa o projeto de Janaína ou representa a aliança que ela queria com o PL? É complicado, mas conosco aqui nós vamos continuar falando. Gostando ou não, nós vamos continuar dando a nossa opinião e fazendo as nossas análises, né, É necessário, a população precisa saber, sem né? dúvida. Mato Grosso, o país como um todo, vota em pessoas, não em projetos. Verdade. E isso é muito ruim, Aguinaldo. Cristiano, obrigado mais uma vez. Um abraço, meu amigo. Sempre satisfação estar contigo nas Muito terças-feiras. obrigado. A você, muito obrigado também pelo carinho da sua companhia e da sua audiência. Na sequência, o querido jornalista Rovilson com Mato Grosso. Como que é? Urgente! Continue na programação da TV Mato Grosso, canal 27. Shalom! Agora, nova proposta do Programa Passando a Limpo, o seu jornal do fim de tarde com Agnello Corbellino.